Olá, queridos, que Deus abençoe sua vida. Eu sou o Bispo Maurílio Luiz e um prazer hoje estreando algo que vai abençoar abundantemente a sua vida. Pode crer. E não é só uma iniciativa que vai abençoar você, sua casa e sua família, mas tendo a possibilidade também de te levar a pessoas que com certeza você conhece, mas não conhece com tanta intimidade. Hoje gravando aqui direto da Black, nos estúdios da Black. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e que seja um tempo realmente abundante. Eu sempre digo que acreditar, isso faz parte e é inerente de todo ser humano. Você acredita em alguma coisa. Todos acreditamos em alguma coisa. E o nosso desejo é que você passe a acreditar não só nas verdades que serão proferidas através da palavra, mas que você passe a professar também Jesus como seu único e suficiente Salvador. E hoje, tendo o privilégio de poder receber um amigaço, você conhece, e eu creio que esse amigaço tem muita coisa boa para acrescentar no nosso primeiro podcast. Poxa, que alegria! Expectativa total, mas nasceu. Pode crer, é uma verdade, e começamos agora. Hoje recebendo Bispo Laerte Lafayette, um amigão. Bispo, que Deus abençoe sua vida. É um privilégio, uma alegria poder estarmos juntos sempre. E ainda mais aqui nesse primeiro, né? Eu sempre digo que o primeiro é o que marca, é o que contagia. Virão outros, mas esse aqui é especial, não só por estarmos começando, mas por tê-lo conosco. Primeiro a gente nunca esquece. Nunca mais. O primeiro a gente nunca esquece. Para mim é uma grande alegria, Bispo Maurílio, estar aqui com você. Você que está aí acompanhando a gente. Olha, de coração, que você venha a viver um tempo de bênção. Sabe por quê, Bispo Maurílio? As coisas de Deus são assim. Aquilo que o olho da gente não viu, aquilo que o nosso ouvido não ouviu, aquilo que jamais nós imaginamos é o que Deus tem preparado para nós. Então se prepare, porque no nosso podcast, o Pode Crer, você vai viver o sobrenatural de Deus. Tocou num ponto fundamental. Eu já começo dando essa injeção de ânimo a você que está em casa. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais chegou no coração do homem, é o que Deus tem preparado. Queria que o senhor falasse um pouquinho, Bispo, sobre a sua história. Onde nasceu o Bispo Laerte Lafayette, qual foi a sua trajetória, até chegarmos aqui hoje. Queria que o senhor desenrolasse um pouquinho, para que as pessoas que estão lá em casa assistindo, ou que vai estar no trabalho, ou que vai estar assistindo de alguma forma, pudessem lhe conhecer um pouco mais. A minha história ela é fruto, Maurílio, daquilo que é o amor de Deus para com o ser humano. Eu venho de uma família estruturada. Meu pai e a minha mãe são casados há mais de 60 anos e eu cresci dentro desse lar. E eu me recordo que a primeira vez que eu ouvi falar de Jesus foi quando eu tinha aproximadamente 11 anos e o meu pai me colocou para estudar numa escola evangélica porque eu falei para ele que eu tinha dificuldade com a escola. Eu tinha estudado o primário, que na minha época era o primário, os 4 primeiros anos, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. E quando eu fui para o ginásio, a 5ª série, eu mudei de escola radicalmente. Não era mais a escola do bairro. Agora era a escola grande, a escola... e eu estranhei muito. E meu pai disse assim para mim, falou, segura a onda que o ano que vem, na 6ª série, você vai estudar numa escola evangélica. Uau. E eu não tinha ideia que existiam escolas evangélicas, eu nem podia entender o que era o evangelho. Apesar de eu me lembrar muito bem, Maurílio, da minha avó, Dona Maria dos Santos, a mãe do meu pai, ela que foi membro, aceitou Jesus e foi membro da Assembleia de Deus de Santos. A Assembleia de Deus de Santos fica ali perto do Canal 4, eu acho que é na rua Campos Melo. E ela me levou algumas vezes à igreja, eu me lembro dela em vigília, mas evangelho era uma coisa que não me atraía, por quê? Qual era a lembrança que eu tinha da minha avó? Toda vez que a minha avó começava a orar, ela chorava. E chorava por quê? Hoje eu entendo. Ela chorava porque Maria dos Santos era uma intercessora nata. Uau. Uma mulher que sentia a dor do próximo, uma mulher que sentia a necessidade do aflito. Então minha avó chorava pela viúva, chorava, não orava só, ela chorava pela viúva, pelo órfão, pelo desamparado, pelo necessitado.
Então, deixa eu ver se eu tocou num ponto agora fundamental, já que a gente está falando de pode crer, voltando ao que o senhor falou aqui, com 11 anos de idade foi quando teve o primeiro contato. O primeiro contato oficial. Oficial. Né? Porque extraoficial, eu tinha esse contato da minha avó, Por isso que eu toquei nesse ponto. Mas então, olha só que coisa interessante. Não animava. Uhum. Porque eu não conseguia entender o que era chorar. Que coisa é essa que vai orar e começa a chorar? Eu pensava que era rezar, né? Uhum. A tradição católica trazia isso tudo, então vai rezar e começa a chorar. Então, Maurílio, eu comecei a associar, ainda quando criança, que o evangelho era algo doloroso. Uhum. E por isso não me atraía. Porque desde pequeno já via a sua avó fazendo, já tinha esse ensinamento. Mas eu via... Já tinha essa construção. E via a vovozinha orando e chorando. Então eu achava que evangelho era algo doloroso. Não queria aquilo pra mim. Deixa eu já pegar um gancho pra você que tá em casa aí, já começar com um ouro tremendo pra sua vida. Olha a importância que os pais e os avós têm na vida de uma criança. Então, ele já via desde pequeno, já assistia a sua avó orando dentro de casa, clamando, chorando. Olha a importância de você realmente ensinar desde criança, desde pequenininha criança, no caminho, para que ela possa produzir e crescer. E mesmo depois de grande, não vai se desviar dele. Exatamente. Por isso que eu fiz questão de tocar nesse ponto, porque é fundamental, até porque a gente está falando de acreditar de novo. Né? Daqui a pouco a gente vai tocar no outro ponto sobre essa questão de famílias que eu achei fantástico. Mas vamos lá, Bispo. E mesmo eu não conseguindo entender por que ela chorava, aos 11 anos eu fui para a escola adventista e ali eu comecei a estudar e eu comecei em fevereiro, na volta às aulas, e aí aconteceu uma coisa muito legal, muito legal. Eu acredito em educação em um nível espiritual. Sim. Eu acredito que a igreja, ela não pode apenas, Bispo Maurílio, ela ser a mantenedora de um culto, de um templo. Sim, a igreja precisa interferir na educação. Uhum. E essa escola evangélica foi tão importante para mim que eu tinha aula na quarta-feira de cinzas tinha aula, eu estudava à tarde. Uhum. E quando eu chego na classe, todo mundo tá corado, todo mundo tá vermelho, torrado de sol. E todo mundo só falava de uma coisa, o retiro. E era o retiro pra cá, o retiro pra lá, o retiro pra cá, o retiro pra lá. E eu falei, cara, eu preciso conhecer esse retiro. E o retiro, o que é? E eu perguntei pra um garoto, ele falou, cara, agora só no ano que vem. Mas eu queria ir, ele falou, você vai ter que esperar. Mas o retiro é tremendo, parece até... E já criou uma expectativa Já criou a expectativa. O retiro... Foi incendiando. A gente diz que o encontro é tremendo, o retiro era tremendo. O retiro era tremendo há 45 anos atrás, sabe? O retiro já era tremendo. E naquele mesmo ano eu me batizei. Naquele mesmo ano eu me batizei, em 1975. Eu me batizei, só que... Uma coisa, Bispo Maurílio, você estar na igreja, você ter uma carteirinha de membro, você se batizar, levantar as tuas mãos, até ser dizimista e ofertante, não te garante um relacionamento pleno e vivo com o Senhor. Exatamente. Em 75 estava quantos anos, mais ou menos, aproximadamente? 75 eu tinha 12 anos. 12 anos de idade. 12 anos de idade. 12 anos de idade. Já batizado, mas eu passei ainda... mais 10 anos, dos 12 até os 22, e foi quando eu casei, e eu achava que eu já era crente. 22 anos. Com 22. Mas eu era meio João de Santo Cristo. Uhum. João de Santo Cristo, na música Faroeste Caboclo, fingia que era crente, mas não sabia rezar. Uhum. A questão não era saber ou não saber rezar, a questão era ter ou não ter uma experiência verdadeira com o Senhor. Uhum. E hoje, o que eu vejo, Bispo Maurílio, eu vejo que muitas pessoas estão vivendo aquilo que eu vivi, por quê? Uhum. Por conta dessa falta de profundidade, falta de compromisso. Eu casei e achei que agora a minha vida com Deus também, ela ia afinar melhor, eu ia ser mais crente. Mas aí tem outra coisa, você não é crente porque você nasceu numa família de crente, você não é salvo porque você casou com uma mulher que é salva. É uma decisão pessoal. Cada um. É uma decisão pessoal.
A gente está falando dessa questão do comprometimento da pessoa, ela decidir ser. Porque cada indivíduo tem a possibilidade de decidir por si só. Uhum. Não porque o outro mas porque eu escolhi. É uma escolha pessoal. Pessoal e exclusiva. Exclusiva. Pessoal. É aquela questão do relacionamento mesmo com Deus e não aquele relacionamento à distância, aquela coisa mais profunda, né? De vivida dia após dia, momento após momento. E tocou nesse ponto agora do casamento. Então casou achando que com 22 anos já tinha Deus e estava tudo certo, tudo tranquilo. É bem uma característica do ser humano que se manifestava na minha vida. Nós vamos para outras fases da nossa vida sem resolvermos a fase anterior, achando que tal fase vai trazer a solução. E não vai. Eu casei achando que agora não, agora eu vou ser marido, eu vou ser pai, e eu vou ser mais filho de Deus, eu vou ser um crente de verdade em Cristo Jesus. E o que aconteceu? Foram 7 anos de luta no casamento. Por quê? Porque sem Jesus não tem como, você não vai a lugar algum. E foram 7 anos de luta até que o pior aconteceu. Nós nos separamos. Suami e eu nos separamos, era o ano de 1992, e nós já tínhamos 2 filhos, o Vitor, que nasceu em 86, eu casei em 85, o Vitor veio logo depois em 86, o Vini nasceu em 88, e com 7 anos de casado, o Vini ia fazer 6, o Vinícius 4, nós nos separamos. E se a minha vida... Nesse tempo, já era crente e ela também... Estava na igreja, os dois na igreja. Os dois na igreja. Os dois na igreja. Ela era crente de verdade, eu não. Entendi. E aí o que aconteceu? Separado, não tinha mais Suami para segurar minha onda. Aí eu fui descendo ladeira abaixo e chegou uma época na minha vida, passados 2 anos mais ou menos, eu bebia todo dia, Bispo Maurílio. Todo dia. De ficar embriagado. Mesmo dentro da igreja? Não, agora aí já estava afastado. Eu ia de vez em quando, né? Já aí, começou aquele de vez em quando? Já só ia de vez em quando, agora já só ia de vez em quando, agora já não estava mais casado, então... E aí eu comecei a beber e eu passei a beber todo dia. Até que um dia, era no mês de março, estava começando o mês de março, em 1995. E a minha mãe, Dona Noêmia dos Santos, um beijo, mãe, te amo. Que Deus te abençoe. Aproveitar para mandar beijo para a mãe. Né? Aproveitar, tá? Aproveitar. Todas as mães aí, um beijo no coração. Aproveitar para mandar um beijo para a mãe. E a minha mãe falou uma frase, Bispo Maurílio, que foi assim, definitiva na minha vida. Ela falou: filho, vai ser feliz com a tua mulher. E aí eu falei, mas como que eu vou ser feliz com ela? A gente está separado há 10 anos. E aí minha mãe falou, olha, ela tá na igreja de verdade, ela não tem outra pessoa, ela cuida bem dos teus filhos, que são os meus netos, vai ser feliz com ela. Mesmo separada, ela continuou firme na igreja. Continuou. Olha como é que é interessante, a gente está falando sobre acreditar de novo, né? Um relacionamento profundo com Deus, né? Nenhum ser humano consegue ser completo sem uma relação plena com Deus. Não tem como. É literalmente impossível. Você que está nos assistindo agora, guarde isso no teu coração. De todas as coisas que você precisa guardar é essa intimidade, porque é isso que traz o equilíbrio para a sua vida. Você perceba, eles estavam separados, mas a separação não desmotivou o coração dela. Ela continuou acreditando em Deus. Pelo contrário, pelo contrário. E aí é que eu vejo, Bispo Maurílio, aí que eu vejo para você que está nos assistindo, que quando a tua relação com Deus é de verdade, você passa pela fornalha como Daniel e você permanece de pé, como Sadraque, Mesaque e Abednego, e permanece de pé. Passa pela cova dos leões e permanece de pé. Firme, confiando e até mais convicto, porque está passando a luta ali, mas sabe que o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. E nada vai faltar. Por quê? Porque conhece a Deus de verdade. Uau. João 8,32 fala, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora o Bispo Maurílio falou uma coisa interessante, você falou da necessidade desse relacionamento do homem com Deus, né? Desde que o homem se entende por homem, ele tem necessidade de se relacionar com alguma coisa. Por isso que os índios se relacionavam com a lua, com o sol, com as estrelas,
porque tinham o entendimento de que aquilo era a entidade, né? E nesse período que eu estava afastado do Senhor, com o que eu fui me relacionar? Com a bebida. Uhum. Com a bebida. Então, hoje, o que é que nós vemos? Vemos que a sociedade tenta preencher esse espaço que só pode ser ocupado por Deus, só vai trazer plena satisfação se for ocupado por Deus, tenta ocupar com, no meu caso, era bebida, Uhum. Tenta ocupar com as drogas, Exatamente. tenta ocupar até mesmo com coisas lícitas, Bispo Sim. Maurílio, trabalho, Sim. né? Você já Acaba mergulhando no trabalho, tentando buscar uma saída e acaba não conseguindo encontrando, porque nunca vai achar. nunca vai achar. Esse lugar é o lugar de Deus. Tem uma música que dizia o seguinte: o remédio que alivia a sua dor é Jesus. É Bem isso, antiga. né? Né? O remédio que alivia a sua dor é Jesus. Não adianta procurar em outras coisas que você não vai achar. Por essa canção já dá para você imaginar e calcular mais ou menos a idade do Bispo Maurílio Luiz, né? Tocou bem agora. Não, é. a música que é antiga, eu tô novo. É Feliciano novo. Carvalho, né? Tô novo. Não, Uma música que traduz bem a realidade da nossa sociedade nos dias atuais. Porque a pessoa acaba se envolvendo com um problema e ela acha que procurando outros meios, uma outra saída, ela vai conseguir sair desse... Vai ser tipo um escape para a vida dela. E acaba não conseguindo alcançar, acaba não conseguindo encontrar. E às vezes cria até mais problemas. Pois como foi o caso. Um abismo vai chamando o outro. Exatamente. Aí o que aconteceu? Falei com a sua minha, então, liguei para ela, falei, eu quero conversar com você. E nós marcamos dia 8 de março de 1995, era uma quarta-feira, nós marcamos para conversar. Eu passei no trabalho dela, ela separada, estava trabalhando, e eu perguntei para ela, né, vamos conversar? Vamos comer uma pizza? Ela falou, vamos conversar, vamos comer uma pizza, mas antes nós vamos na igreja. E ela me levou na igreja, e eu lembro a irmã que estava ministrando, a presbítera Doroti Izumi, mas eu não sei o que a Doroti falou, o que ela ministrou, nem nada. Eu sei que eu fui à frente no final, eu entendi que eu tinha que fazer aquilo e eu fiz aquilo. E eu entreguei de verdade a minha vida para Jesus. Ali, Bispo Maurílio, eu pude realmente, ainda que não soubesse, não tivesse a consciência daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, eu passei a viver um processo que até quando eu quis pecar, Deus não deixou. O Espírito Santo de Deus me guardou, me preservou, e eu louvo a Deus justamente por isso. Já isso em 1995, você vê, já vai aí para 30 anos agora, estamos caminhando aí para 28 anos, daqui a pouco estamos completando aí 30 anos. E aí, Bispo Maurílio, aconteceu uma coisa interessante, né? Porque tudo isso para chegar onde o Bispo Maurílio perguntou quem é o Bispo Laerte Lafayette. E aí, então, eu fui morar na casa da minha sogra, porque o processo de restauração, muitas vezes, ele é doloroso. E Deus vai te tratar ali miudinho, né? Era o Lego todo desmontado e Deus começou a juntar as pecinhas do Lego. E fui morar na casa da minha sogra. E hoje minha sogra tem uma casa que é maravilhosa, são 3 andares lá na cidade de Suzano. Só que na época tinha só o andar térreo. Era o paraquedas do CAP. Inicialmente lá Inicialmente atrás, né? era aquilo. Não dava para cobrir tudo, mas estava lá. Mas estava lá. Sabe o que nós estamos falando? Hoje eu tive no Centro de Adoração Profética aqui em Nilópolis, e eu e o Bispo Maurílio Nos lembramos de algo tão especial. Nós lembramos do primeiro culto que nós fizemos lá. E hoje, se você for aqui, ali é Marechal Floriano Peixoto. Marechal Floriano Peixoto. 336, Nova Cidade de Nilópolis. Tá aparecendo aqui embaixo no vídeo já. Né? Já tá aqui. Marechal Floriano Peixoto, 336. E o nosso primeiro culto ali foi debaixo de um paraquedas muito mal amarrado. Muito mal amarrado. Muito mal amarrado, mas aconteceu. E assim foi o meu retorno para sua amiga. Fui para casa da minha sogra, lá no paraquedas, muito mal amarrado, mas fui ficando. Deus abriu uma porta de emprego, porque o emprego que eu estava, eu precisei me demitir, era cheio de comprometimento, de rolo, de confusão, de mulher. E Deus abriu uma porta nova de emprego. E o que aconteceu? O senhor me dirigia uma célula na cidade de Itaquaquecetuba. E aí, essa é uma parte até muito legal, a célula começou a bombar, por quê? Porque o marido da sua amiga voltou.
Então é como, sabe quando tem bicho novo no zoológico? É pré-estreia no cinema, todo mundo quer assistir. Então o marido da Suami voltou e o povo orou tanto por esse marido da Suami, gente que nem conhecia. Gente que nem me conhecia. Voltou, todo mundo começou a vir. Não, aí eu acho que o povo orava mais pra ele não desviar. Porque se desvia ia ser problema, né? Então, vamos lá. Oração dobrada. Gente, começou a bombar a célula de tal forma. Eu voltei em março, quando foi em novembro, o pastor chamou a Suami, que era líder, era ela que ministrava. Uhum. E o pastor falou para ela assim, olha, Suami, aquela célula tem muita gente. E aí nós perguntamos pro pastor, né, felizes da vida, pastor, o senhor vai multiplicar a célula? E ele falou, não vou multiplicar. E na hora, eu e ela murchamos. Ele falou, nós vamos inaugurar uma igreja ali. Vocês vão procurar um salão, vão procurar o espaço, Laerte, você fala comigo, para buscar a cadeira em tal lugar, para buscar a aparelhagem de som em tal lugar. Ou seja, no lugar que era uma célula, se transformou numa igreja posteriormente. E olha que coisa linda, Bispo Maurílio. A célula acontecia no escritório de uma querida, a doutora Nilza. E o escritório era uma clínica, ela era psicóloga e ela tinha uma clínica de testes para o Detran. Uhum. Lá em São Paulo, a clínica era credenciada, né? E nós procuramos e não conseguimos achar um lugar. Sabe o que a Nilza fez? Desativou a clínica e entregou o prédio para a igreja. Aí me lembra de uma coisa, você que está nos assistindo, Deus faz com que o solitário habite em família. Olha como é que você pode crer novamente. Deus pega um solitário, porque estava isolado, destruído literalmente, envolvido no vício, porque acabou se entregando a isso e transformou aquilo que era destruição em restauração para a vida de outras pessoas. Independente do tempo que você está vivendo, você pode crer que vai haver restauração novamente. E você pode crer também que muitas vezes aquilo que você procura está mais perto do que você imagina. Nós procuramos em tantos lugares e naquele mesmo lugar, até que um dia nós estávamos assim, cansados, e nós chegamos para a célula era sexta-feira, e a Nilza estava conosco ali, uma irmã perguntou, e aí, irmão Laerte, irmã Suami, já tem o lugar onde vai ser a igreja? E nós olhamos assim tristes e falamos, ainda não temos, não encontramos. A Nilza falou, não, já tem sim. Vai ser aqui. E eu não tinha entendido nada. Eu falei, como vai ser aqui? Aqui é a tua clínica, Nilza. Ela falou, eu vou desativar a clínica, eu vou mudar o meu consultório para um lugar menor. E a igreja aconteceu lá. Uau. E no dia, acho que foi dia 18 de dezembro, 18 de dezembro de 1995, inaugurou a igreja lá em Itaquaquecetuba. Agora, ministerialmente, e o chamado ministerial de Laerte Lafayette, né? Pegando esse gancho pro chamado, eu queria fazer um bate-pronto rapidinho, só pra gente poder já pegar. Eu queria que o senhor falasse direto, como você é meu amigo, a gente pode falar. Fala direto aí o que vem à sua mente. Quando eu perguntar, fala direto. Família. Suami. Igreja. Casa do Pai. Fé. Crer acima de tudo. Deus. Todo-Poderoso. Pessoa. Gente que precisa ser amada. Deu para você entender por que eu fiz esse trocadilho agora, essa troca de informação? Porque de tudo, nós começamos a falar de um Deus que restaura pessoas. Que pega um homem sem propósito e transforma no homem. A Bíblia diz que ele pega alguém e dá o dom de viver esse algo sobrenatural e extraordinário. Bispo, pode falar do chamado agora. Eu só queria fazer esse trocadilho para a gente não perder esse momento agora, que eu achei interessante. E aí, a pastora da igreja era Suami, porque ela era diaconisa na época, e ela estava na igreja, eu estava apenas chegando, e aí em janeiro deu ruim alguma coisa. Eu sei que na tua igreja funciona tudo direitinho. Você está me assistindo aí? Lá no CAP, irmãos, é o paraíso de Deus na terra. Dá tudo certo, funciona tudo direitinho, né, Bispo Maurílio? Não tem problema nenhum. Nenhum. Pode crer que é verdade. Pode crer. E a igreja, com menos de um mês, já deu um ruim lá, foi uma confusão. E aí a pastora da igreja reuniu a igreja toda, o corpo de oficiais, de obreiros, de servos, e eu tô ali junto, e descascou todo mundo. Olha, se tem alguém que sabe dar bronca com categoria, que acaba com você, Maurílio, com um sorriso no lábio,
é Suami Lafayette. Ô, mulher... fala com tranquilidade. Aquela fala mansa, essa fala mansa da oração das 10. Tranquilo. É isso. Aleluia, glória a Deus. Sem levantar a voz. Você, irmão, é um relapso na obra. Sabe? Assim do gênero. E ela espinafrou todo mundo, inclusive esse aqui que vos fala. Fomos para casa. Quando chegamos em casa, eu fechei a porta e chamei e falei, Suami, você não pode falar comigo desse jeito. Ela olhou para mim, por que eu não posso falar assim com você, meu amor? Eu falei, porque eu sou teu marido, eu sou o cabeça da casa, eu sou. Ela ouviu um monte de eu sou e ela falou, você é o meu tudo, mas na igreja a pastora sou eu. No dia seguinte, Bispo Maurílio, eu fui procurar como é que eu faço para ser pastor. Aí eu fui fazer um curso, fiz um curso de teologia, não? Não, calma, tinha uma carreira. Tinha uma carreira pra seguir. Como é que você chega ao Almirante? Você não chega ao Almirante sem ser corveta, né? Então, corveta, fragata e por aí vai, né? O vice. Então, aí, isso foi em janeiro. Eu me matriculei, então, imediatamente no curso de diácono. Uau. Fiz o curso de diácono, me formei no diaconato em abril. Aí o próximo passo era o presbitério. Me formei no curso de presbíteros em outubro. Em paralelo, eu fiz o curso para pastor e em dezembro daquele ano eu fui ungido pastor. Aí a coisa começou a andar, que aí eu assumi a igreja. Deixa eu pegar 2 ganchos e parei aqui. de tomar bronca da minha esposa. Graças a Deus por isso. Uma irmã perguntou para um pastor muito famoso onde ela conseguiria achar uma igreja perfeita. E ele disse para responder para essa irmã, não vou citar o nome, mas ele responde para a irmã que se ela achasse a igreja perfeita, ela não entra nela. Não entra nessa igreja. Porque não existe igreja perfeita, onde tem pessoas que estão caminhando para a perfeição. Por isso que eu perguntei, olha como é que Deus age. Pega alguém e começa a transformar a vida desse homem, e ele vai subindo degrau por degrau, se submetendo a degrau por degrau, até chegarmos aqui hoje. Isso é o fantástico de Deus. Você que está nos assistindo aí agora, talvez esteja se perguntando assim, como Deus pode transformar a minha vida? Comece hoje acreditando que Ele já pode fazer. A começar em nós quebra-corações. Porque essa questão da restauração do evangelho, dessa transformação para o evangelho genuíno, e a gente vai colocar só para criar um paralelo aqui, da pessoa sair daquela limitação que ela carregava, daqueles problemas que ela carregava, daqueles achismos que ela tinha, né? Você começa a falar, não, como é que eu posso fazer para me enquadrar nisso aí? Né? É dessa limpeza realmente que a pessoa começa a desenvolver e dia após dia vai subindo degrau por degrau, caminhando, até chegar aonde queria chegar. Porque muitas pessoas acabam queimando etapas, né? Isso que eu queria chegar agora, queimando etapas. E uma outra coisa, né, Bispo Maurílio? Não somente queimando etapa, mas também ficando só de fora e só criticando. Exatamente. Isso é muito, muito cômodo. Olha, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Você que chegou agora para botar defeito no que nós estávamos fazendo, por que você não veio antes, quando nós arregaçamos as mangas e começamos a fazer? É o que eu estava falando do degrau. Pois é. Não tem como você desenvolver. Por isso que eu perguntei, foi direto para teologia? Não. Uma provocação mesmo necessária. Não, é um passo a passo. Para mostrar que existe um passo a passo. Como eu conheço a trajetória, existe um passo a passo. E muitas pessoas estão querendo pular etapas, saindo daqui, pular para cima, sem se preocupar com nada. E acaba não aprendendo, porque o caminho acaba sendo valioso. Pois é. É no caminho que a gente aprende. É no caminho que nós vamos sendo ali trabalhados, forjados, moldados, lapidados. Exatamente. Aí, Bispo Maurílio, nós fomos, então, ali pastores mais 1 ano e meio em Itaquaquecetuba. De Itaquaquecetuba fomos a Curitiba. Em 1999, de Curitiba viemos, finalzinho de 99, de Curitiba viemos para o Rio de Janeiro. Ficamos aqui até 2008. Em 2008 eu fui transferido para São Paulo. E no começo de 2009 fui transferido para Santos. Um privilégio você ser pastor na sua cidade natal, na terra que você nasceu. E passar naquele bar onde você se embriagava e poder dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho mais parte com isso. Por isso que eu respeito todas as cidades, mas amo Nilópolis. Nascido, criado aqui. E Cria! Da cidade, literalmente.
e vendo o que Deus fez na minha família, até tá falando de família aqui, batendo papo sobre família, até um gancho pro próximo livro agora, que já tá saindo, né? Até com parceria aqui, eu queria agradecer o Bispo Laerte. Família, pode falar o texto? Não, a gente vai falar agora. Então fala você que eu já ia falando aqui. Família do céu na terra. Famílias do céu na terra. Deus faz com que o solitário habite em família. Já vai estar na sua mão tratando desses tópicos que são fundamentais. Isso é importantíssimo a gente tocar nesse assunto hoje, não só para destacar em você. Sou nascida e criada na cidade de Nilópolis, vivendo toda aquela parte, minha família vinha todo do espiritismo, essa questão da construção toda, e hoje podendo ver a família, minha família que era daqui, nascida aqui, hoje na igreja. Continue, Bispão. Graças a Deus por isso. E voltei em 2011, saio de Santos, volto para o Rio de Janeiro, fico aqui até 2013, volto para São Paulo. Que legal. Talvez você esteja pensando, né? Quantas vezes tantas mudanças? Pois bem, vou falar para você. Em 19 anos, Bispo Maurílio, nós mudamos 21 vezes. 21 vezes. É uma unção de cigano, não é verdade? É que a gente não tinha mais galinha, porque se tivesse galinha, as galinhas já vinham com as patinhas assim, pode amarrar que eu já sei que o caminhão da mudança vai chegar. Já tá encostando. Já tá encostando, né? As galinhas já amarram a patinha para poder levar a galinha. Em 19 anos, 21 vezes. Teve casa que foi muito curioso, ali na região sul de São Paulo, nós mudamos, fomos para lá em dezembro, conseguimos a chave do apartamento em janeiro e o dia assim foi... Eu coloquei a última cortina, o último quadro que faltava. Demorou uns 3 meses para fazer isso, quando no 4º e último mês, aí nós recebemos a informação que íamos mudar para Santos. Então teve um apartamento que nós moramos 4 meses só. 4 meses, uma loucura. Em um ano mudou 2 vezes, 3 vezes. Nesse ano nós mudamos 2 vezes, que foi em 2009. 2009 nós tínhamos mudado do Rio para São Paulo, aí mudamos de São Paulo para Santos. E quando foi em 2015, setembro, nasce meu neto, Samuel Lafayette, um beijo, Sam, e vem uma preocupação a mais, Bispo Maurílio. Os filhos já estão criados. E agora nós precisamos ter uma estrutura sólida, uma estrutura genuína, verdadeira, para criar uma geração que virá. E esse incômodo do meu coração foi atendido com uma resposta de Deus. Nós falamos aqui das famílias dos céus na terra, falamos de mudar de casa para lá, de casa para cá, e Deus falou-nos da casa do Pai, Igreja Cristã. Por que esse nome? Porque todo mundo precisa de uma casa. Ninguém quer morar na rua, não é verdade? O pai é a autoridade da casa. A igreja é a maior autoridade que existe sobre a terra. E Cristo é o começo, o meio, o fim de todas as coisas. Por isso, em 1º de maio de 2016, nasceu a Casa do Pai Igreja Cristã. Tá nascendo aqui o Pode Crer, e a Casa do Pai está completando 7 anos, fechando aí esse ciclo de 7 anos, graças a Deus por isso. Deixa eu pegar esse gancho agora, que a gente está falando de acreditar, de pode crer, de desenvolver. Esse momento que a gente está vivendo agora, fazendo esse trocadilho já para dar uma aquecida, de tanta desinformação, né? A gente vê a criação do podcast, que começa a ser desenvolvido através de rádio, porque essa foi a criação, foi a base dele para chegarmos aqui hoje, nesse programa de entrevista, de bate-papo. Era áudio só, né? Exatamente, a gente tentando transferir informação, e a gente chega hoje com tanta desinformação, né? Como o senhor tem visto esse momento que a gente está vivendo, com tanta coisa que está acontecendo através da internet, algo que foi construído que seria para levar boas informações, né? Desinformando tanta gente. A palavra de Deus, ela fala que o mundo, ele jaz, ou seja, está caído, está repousando naquilo que é o maligno. E eu vejo que nos últimos 40 anos, eu posso mais ou menos calcular assim, houve um grande avanço nas comunicações. Nós comentávamos hoje, o Bispo Maurílio e eu, minutos antes de começarmos aqui o nosso primeiro episódio do Pode Crer, esse podcast que quer trazer informação verdadeira, genuína e relevante
para a tua vida, porque tem muita coisa que é verdadeiro, Exatamente. é genuíno, mas não é relevante, não acrescenta. E nós vimos que ao longo desses 40 anos, a condição da comunicação, ela se multiplicou. Uhum. Era uma luta para você, por exemplo, a igreja ter um horário na rádio. A televisão, então, nem pensar. Era algo absurdo. Estou falando de coisa de 40 anos atrás. Tá? Hoje, qualquer pessoa com um celular, ela pode fazer um vídeo e ela pode publicar esse vídeo para o mundo inteiro assistir. O que acontece? Por um lado, Bispo Maurílio, isso pode ser muito proveitoso. Uau, nós vamos alavancar o evangelho, nós vamos pregar o evangelho, agora vai ficar mais fácil das pessoas conhecerem. Mas, por outro lado também, a quantidade de lixo que é gerada, a quantidade de coisa que não é verdadeira, que é mentirosa, que é falsa, a quantidade de tranqueira que não vai edificar, e isso acaba ocupando espaço daquilo que verdadeiramente poderia ser relevante. O Pode Crer, ele nasce com essa tarefa, a tarefa de levar a verdade para desenvolver em você uma condição de fé que te faça crescer e poder viver aquilo que o Bispo Maurílio vive, está vivendo e viverá, aquilo que eu vivo, estou vivendo, que eu viverei. Por quê? Porque a palavra fala que tudo é possível ao que crê. Até para a pessoa criar um parâmetro e tentar identificar como é que eu faço para saber o que é relevante, o que não é relevante. Tudo que é amável, tudo que é de boa fé, tudo que é lícito, né? A Bíblia diz que a gente precisa pensar nessas coisas. Ocupar o pensamento. É com isso que você deve focar. Então, o que não for isso é literalmente procedência maligna. Isso acaba atrapalhando e quebrando o equilíbrio. Eu estava pensando aqui, enquanto estava falando, meu amigo, alguns países, é até interessante isso. No Brasil, a gente não tem muito essa cultura. Mas em outros países tem vários canais evangélicos, estreitamente evangélicos. Canais normais. Como você tem aqui, alguns outros canais, você passa, tem um programa. Né? Em outros países é normal você ter vários canais evangélicos onde a pessoa está recebendo informação relevante, vários cultos acontecendo, né? Hoje a gente tem muito isso por canais mais fechados do que abertos, porque canais abertos a gente não tem, né, nenhum... Essa facilidade, ou a não ser programação que seja de uma ou outra... Paga. Denominação, mas em outros países isso é muito normal. Essa questão de levar até você uma informação que não só te leve mais informação, mas transforme a sua vida. Que seja algo relevante mesmo, literalmente relevante. Por isso que a gente está falando. Então nasceu a Casa do Pai. E esse desejo da Casa do Pai surgiu mediante a... Esse desejo da Casa do Pai, ele surgiu, Bispo Maurílio, mediante a necessidade que eu entendo de nós termos na reunião dos santos, no ajuntamento do povo de Deus, a manifestação de uma família e não apenas de uma igreja. Deixa eu explicar isso bem para você, para ficar assim bem claro. A família, ela vai trazer uma condição de pertencimento. A igreja, ela vai te trazer uma questão de frequência. Exatamente. Então, eu vou ao culto, eu participo de um culto, mas o propósito da Casa do Pai é ser a família a qual você venha a pertencer. A família do céu, aqui na terra, a qual você venha a pertencer. E isso é um desafio, por quê? Porque isso não é simples. Isso vai contra aquilo que é a facilidade simplesmente de você ter uma igreja onde você abre, você reúne pessoas, você cultua e adora ali com aquelas pessoas, você estabelece, por exemplo, um trabalho social que vai ser a vitrine da tua igreja e, né, olha, você pode doar aqui porque nós ajudamos o orfanato e tudo mais e tal, e o orfanato é a nossa grande vitrine. É literalmente o que eles falam, eu frequento. E a pessoa... E não pertenço. E a pessoa... E é uma diferença muito absurda entre frequentar e pertencer. Né? Você imagina se o braço do Bispo Maurílio frequentasse o corpo dele? Maurílio, cadê teu braço? Hoje ele não veio. Hoje ele não veio porque ele resolveu ficar em casa. Então, a questão do pertencimento é aonde quer que o Bispo Maurílio for, o braço dele vai com ele. Exatamente. Graças a Deus por isso. E é esse entendimento que nós temos
como igreja hoje na Terra. Criar um vínculo tal onde a pessoa ela se sinta acolhida, ela se sinta parte integrante do corpo, onde ela possa viver a experiência daquilo que é o comando do cabeça. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso, Bispo Maurílio, rapidamente, porque não é raro nós encontrarmos pessoas que usam próteses. Sim. Outro dia eu vi uma pessoa, ela estava atravessando a rua, ela tinha 2 muletas e 2 pernas que não eram verdadeiras. Eram 2 pernas, sei lá, se de fibra, de plástico. Aquilo ajudava a compor o ambiente? Ajudava. Porque ele parado com as muletas, ele estava em pé e ele usava ali um par de tênis e tudo mais, a calça comprida. E eu fiquei olhando aquilo e eu pensei, eu falei, aquela prótese, ela compõe o visual, mas ela não recebe o comando do cabeça, ou melhor, no caso da cabeça. Sim. Pertencer ao corpo de Cristo é não ser uma prótese, é não ser um adereço no corpo, mas algo que pertença ao corpo e receba o comando do cabeça, no caso que é Cristo Jesus. Então ele está ligado e ele consegue interagir com o corpo, desempenhar o trabalho do corpo, e ele é comandado por Cristo Jesus. Deixa eu pegar essa questão da família, de pertencimento, para a gente poder tentar criar um equilíbrio aqui na questão da família. Esses dias uma pessoa falou assim, não, como a família do céu na terra? Porque, às vezes, algumas famílias têm um desequilíbrio tão grande que a pessoa começa a estabelecer isso para os céus também. Né? Eu não vou nem entrar nessa questão do livro, mas nos céus também. E começa a transferir isso para Deus. Né? Eu estava até falando com uma pessoa hoje, eu falei, os teus filhos vão ser um reflexo que você é de Deus para eles, porque eles vão interpretar assim, essa forma de interpretar. Esse desequilíbrio só vai ser ajustado se Cristo for o cabeça. Tocou num ponto anterior, por isso que eu estou tocando nessa tecla agora. Se Cristo não for o cabeça da família, há um desequilíbrio e as coisas começam a funcionar de uma forma totalmente desequilibrada, desorganizada. Não tem como uma se encaixar na outra e você acaba não se sentindo parte. Você acaba não se sentindo pertencente àquele local, ou àquele espaço, ou àquela família, no caso. Queria tocar um pouquinho sobre esse assunto, até porque muitas famílias estão nos assistindo agora, talvez até passando por isso. Esse desequilíbrio dentro de casa, essa dificuldade, e tocou há 40 anos atrás, a família mudou muito de 40 anos atrás para agora. Então, assim, nesse contexto aí de pertencimento, queria que a gente trouxesse um pouquinho mais desse equilíbrio para as pessoas que estão em casa entendessem que a família ela foi gerada para pertencer um ao outro ali, aquele elo inquebrável. E é nesse elo inquebrável que Cristo faz a junção de todos. E aí, Bispo Maurílio, é importante essa questão, né, quando nós falamos do pertencimento da igreja, trazendo esse pertencimento para a família, entendermos alguns tópicos que eu gostaria de pontuar. Primeiro, Cristo precisa ser em todo tempo o cabeça. Cristo precisa ser o cabeça. E a condição de eu estar ligado, seja na igreja ou na família, faz com que eu receba o comando direto do cabeça que é Cristo. Agora, esse comando, ele só tem função, ele só é eficaz, eficiente, tem até uma diferença entre eficiência e eficácia, mas não vai dar tempo de falar sobre isso. Ele só funciona quando eu desempenho o meu papel. Deixa eu colocar uma coisa para você. Eu posso até pegar algo que caiu no chão com o meu pé. Sim. Dar uma de papagaio, dar uma de periquito. Mas o que é feito para pegar é a mão. A mão tem a função de pegar. Sim, o pé tem a função de caminhar. A família, Bispo Maurílio, ela fica desestruturada quando? Quando os papéis não são desempenhados. O cabeça tá ali. Isso aí é fundamental. Cada um respeitando o seu papel. E olha que coisa importante. Paulo, escrevendo aos Coríntios, eu vou falar uma coisa aqui que para mim é uma doideira, uma loucura. Ele fala da obrigatoriedade da mulher usar o véu. Sim. E agora já foi pro auditório todo, já começou a abrir os braços pro auditório, daqui a pouco vai vir o envelope e nós vamos ministrar a oferta. Da obrigatoriedade da mulher usar o véu. E aí, o que acontece, querido?
Muita gente descarta esse texto porque fala assim, ah, mas olha, isso aí é para aquela época e tudo mais, é religiosidade, a mulher usa véu, e outros vão dizer que não, o véu da mulher é o cabelo, por isso a mulher não deve cortar o cabelo. Aí você vai perguntar para mim, o que é? O bispo está querendo agora implantar o cabelo comprido? Negativo. Não. Eu quero falar com você um pouco, o verso um pouco além, Bispo Maurílio, que ele fala assim, que a mulher precisa cobrir a cabeça, mas o homem deve andar com a cabeça descoberta, por quê? Porque o homem é a manifestação da glória de Deus. Uau. E a minha pergunta é para você, marido. Eu me faço essa pergunta e eu me cobro dessa maneira. Como marido, como pai, como avô, como servo de Deus na casa do Pai, como participante do Pode Crer, eu estou manifestando a glória de Deus? Por quê? Porque ninguém é melhor do que eu para dizer que a minha cabeça é descoberta. Não é verdade, Bispo Maurílio? Já não tem mais cabelo. É totalmente descoberta. Não, mas é algo sério. O Paulo escreve ali e fala, o homem deve ter a cabeça descoberta. Por quê? Porque o homem é a manifestação da glória de Deus. Bispo, você sabe... O que é que nós temos visto? Nós temos visto maridos meia boca, filhos meia boca, homens meia boca. E deixa eu tentar botar um equilíbrio aí nessa questão da família, para você que está nos assistindo. Cristo ele é sempre a base central, né? Só dar um norte sobre isso. O marido ele protege a família, lidera a família e provê para a família. Olha que equilíbrio tranquilo. Por isso que eu falei que há 40 anos atrás as coisas mudaram. Hoje a mulher e o marido acabam trabalhando e até muitas das vezes a mulher acaba ganhando mais do que o homem. Não vou nem entrar muito nesse mecanismo não, mas só para trazer esse equilíbrio. A esposa conforta, ensina e nutre. Os filhos amam e obedecem aos pais. Pronto. Papel já determinado. Definido. Isso biblicamente falando, pronto, a gente está falando de biblicamente. De maneira clara. Resolvido. De não maneira tem clara. muito que haver, nem nada que mexer. Ou seja, pé não é feito para pegar coisa do chão. Que eu ia falar agora. Né? E mão não é feita para andar. É nisso que eu ia tocar agora. Homem tem que manifestar a glória de Deus e a mulher precisa justamente entender que essa questão da glória do homem. Aí eu volto para aquele início que a gente estava falando. Não, porque eu sou marido. Mas não, a ideia não é essa pressão. É o homem proteger. Pelos frutos o conhecereis. Exatamente. A gente tem visto hoje muito discurso, Bispo Maurílio. Sim. Nós temos acompanhado hoje, visto muito discurso. É o discurso político daquele que não faz e fala. E fica nessa falácia. É na igreja, é no dia a dia e é dentro, muitas vezes, da família. Muita conversa, muito discurso e pouca ação, pouca prática. Dentro dessa representação desse teatro família, somente se cada um desempenhar o seu papel, como o Bispo Maurílio leu, o homem o supridor, a mulher a confortadora, o filho o obediente, é que nós vamos ter famílias do céu até aqui na terra. Até essa questão do homem como provedor e aquele camarada que está sempre ali, liderando a família. Uma revista americana lançou um tempo atrás uma pesquisa e disse que quando o homem se compromete com Cristo, 100% da família se compromete com a igreja. Pronto. Resolveu, trouxe o equilíbrio geral para dentro de casa. Simples assim. Por quê? Porque vão ver no marido esse reflexo, o reflexo da glória. É reflexo literalmente de Cristo. É o que Paulo falava. O marido tem esse papel. O marido tem esse papel. E muitas vezes o que nós vemos? Vemos o marido terceirizando esse papel para a esposa. Isso. Não, porque agora eu sou o supridor, sou o supridor, então, mulher, leva as crianças para a igreja. Ou criando, mais uma vez, um discurso do tipo, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Deixa eu até pegar um gancho. Né? Às vezes ambos abrem mão desse ensino, desse cuidado, abrindo mão para a mídia, a gente estava falando da desinformação. Terceirizam. Literalmente passando a responsabilidade, ou para a televisão. Não, quem cuida do meu filho? Meu celular. Pronto. Resolveu o problema. Quem cuida da minha casa? Meu celular, é a televisão, e esquece o principal papel de cada um e a responsabilidade que cada um tem biblicamente dentro da sua casa. É a família estabelecida. Nós falávamos, né, Bispo Maurílio, no comecinho aqui do nosso Pode Crer, falávamos sobre a necessidade do homem em se relacionar com o ser superior. Agora,
Da mesma maneira como o homem tem necessidade de se relacionar com o ser superior, que o índio se relacionava com a lua, o sol e as estrelas, o homem precisa se relacionar socialmente. E tem um livro de um autor americano chamado J.M. Simmel que fala assim, ninguém é uma ilha. Uhum. E quando eu terceirizo a questão do ensino do meu filho, da minha filha, para o celular, para a televisão ou para a escola, eu estou me eximindo do processo. E criando desequilíbrio dentro de casa. Porque eu estou deixando de me relacionar com meu filho. Exatamente. E esse relacionamento pai e filho precisa existir. Por quê? Porque lá na frente, aquele que hoje desempenha o papel de filho, lá na frente vai desempenhar o papel de pai. Uhum. E se não teve o ensaio, se ele não viu alguém fazendo o papel de pai ou fazendo o papel de mãe, como é que ele vai desempenhar esse papel lá na frente? Então, essa questão do ser humano, ela é vital. Você tocou numa coisa, Bispo Maurílio, que nós estamos falando de família e, em paralelo, vamos caminhando aqui com a igreja. Eu vou pegar a questão do celular com relação à igreja. Querido, esse programa, por melhor que ele seja, fantástico, sobrenatural, com esses dois gigantes da mídia evangélica uma aqui. Equipe top, uma equipe trabalhando. topzera total. Isso nunca vai substituir, Bispo Maurílio, nunca, aquilo que é o quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Uau, o receber agora da chegamos palavra. ao ápice. O ápice. É isso aí. A coxinha da cantina no final do culto, irmão. Aleluia, santo carboidrato. Eu ia perguntar exatamente isso, que as pessoas estão abrindo mão da comunhão. Atos 2:42, que é o pilar da igreja, isso é geral, ele vai falar sobre a comunhão, a importância de estar na comunhão. Deixa eu pegar um gancho agora, já que você que está nos assistindo, primeiro podcast. Então a gente está aqui de uma forma bem tranquila, descontraída, conversando, batendo papo junto contigo e levando essa informação que é Cristo até você. Pegar esse gancho agora, já que a gente está falando dessa família, esse desequilíbrio. Viemos de uma pandemia forte, pesada, que jamais imaginamos que sairíamos dela. Né? A gente via no auge falando sobre isso, ninguém conseguiria romper, não daria para sair. Pegando esse desequilíbrio, a pandemia ensinou alguma coisa à igreja dos dias atuais? Ensinou a ficar em casa. Ensinou a ficar em casa. Viu por que eu peguei o gancho, né? Já viu por que eu peguei o gancho. Querido, aqui tudo é combinado, Nós não falamos nada do que a gente ia falar, tudo que a gente combinou. O Bispo Maurílio veio com o roteiro. Mudou tudo, já mudou tudo. Parece um pergaminho, o pergaminho do Antigo Testamento e tudo mais, com os profetas maiores, profetas cheio menores. De ideias pra gente bater papo, e já mudou tudo. E justamente o que aconteceu, Bispo Maurílio, justamente isso. Tem gente que ainda não saiu da pandemia. Ele deixou de usar a máscara, mas ele não entendeu que o homem é um ser social. E isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. O pode crer nunca vai substituir aquilo que é a tua relação com Deus. Sabe por quê, queridos? Pode parecer, o que eu vou falar, pode parecer brega ao extremo. Mas igreja é isso. Aquelas coisas constrangedoras que o pregador faz você fazer. Vira pro irmão que está ao teu lado e diga para ele, você tem o bom perfume de Cristo. Aí você vira, é alguém que você nem conhece, é alguém que você nunca viu, é alguém que talvez não seja nem tão cheiroso assim, mas você fala para ele, né? Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso para ele. A gente cresceu vivendo isso, querido, sabe? Pode ser constrangedor, concordo com você que é, mas isso é inerente ao ser humano. Mas é isso que trouxe a igreja até aqui. Quando a igreja perdeu a comunhão, ela literalmente, esse contato, porque a igreja sempre foi isso, ela perdeu o Salmo 133. Pois é. Ela perdeu literalmente a bênção. E o que traz... Me perguntaram, o que traz a bênção para a igreja? É a comunhão. E aí, Bispo Maurílio, a comunhão traz a bênção, e lá em Atos 2, o Bispo Maurílio estava falando de Atos 2:42, o que é que nós vamos ver? A determinação do Senhor Jesus antes de subir aos céus. Permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ok? Então, por outro lado, tem um bando de crente que é o crente que entrou dentro da igreja e não sai para mais nada. A igreja é esse lugar de comunhão, a igreja é esse lugar onde eu recebo poder, a igreja é esse lugar onde o ferro afia o ferro e eu estou ali me ajustando e me afiando com o meu irmão, mas a igreja é o ponto de partida para ganharmos o lugar onde nós vivemos. Deixa eu pegar o gancho aqui, já que estamos falando sobre a igreja, esse tempo de comunhão. Não adianta tirar a máscara do rosto, e quando eu digo a máscara, eu digo da questão da pandemia,
e cobrir o coração com ela. Né? A Bíblia diz quebrar o coração. É tempo de literalmente descobrir, descortinar, para que haja esse tempo de comunhão. E assim o Senhor ordenar a bênção. Isso é tão fantástico. A gente está conversando aqui, somos amigos. E não é amigo agora, não. Quantos anos, mais ou menos? Já, de mais de 20. Não pode falar muito, não, porque senão achar... Não, eu conheço. Eu e o Bispo Maurílio, a gente se conheceu, nós éramos adolescentes. Adolescentes. A União de Adolescentes do CAP. Da União de Adolescentes do CAP. E continuamos amigos até hoje. Essa relação que produz... Quantas foram as vezes de ligar e falar, poxa, isso, essa liberdade, porque a comunhão ela traz liberdade de você conversar, de você poder falar. Maurílio, é o ferro afiando ferro. Exatamente. E precisa disso, precisa, não tem como. Nada vai substituir, é o que eu falei para você, nada vai substituir o constrangimento de você falar com alguém que você não conhece, da coxinha encharcada de óleo. Faz parte justamente do contexto. E nós precisamos trabalhar para isso, para quê? Porque é nesse ajuntamento que nós recebemos o poder e dali saímos para quê? Para espalhar esse poder, para disseminar esse poder e para trazermos outras pessoas justamente para a comunhão. A gente estava falando sobre essa questão da igreja, eu sou apaixonado por Atos 2, porque ela não fala só do princípio da igreja, mas ela fala de uma continuidade. Né? Se a igreja ela se mantiver descrita nisso, a igreja vai continuar crescendo. E não tem o que inventar. Não, é tão simples. Não tem o que inventar. É fácil. É tão fácil que chega até a ser bobo. Né? No dito popular, chega assim, você olhar e falar assim, poxa, comunhão, oração, partir do pão e na doutrina. É muito fácil aqui. Pronto. E a gente acaba errando numa coisa que é tão simples e tão fácil. E a gente acaba se afastando do outro. Então, aproveitar o gancho aí, já que a gente lida com tantos amigos, pastores, você que está nos assistindo, não sei qual é a área, não sei qual é o país, não sei qual é o momento, não sei qual é a tua realidade, mas aproveita esse momento para rever alguns conceitos. Abrir os corações, a começar em nós, quebra corações, para que sejamos todos um, assim como ele é um em nós. A importância de estarmos juntos. E eu sempre digo isso, quanto mais juntos nós estamos, mais fortes nos tornamos. Agora, para estar junto, Bispo Maurílio, precisa todo mundo acreditar na mesma condição. O que é que une uma torcida de futebol? Vou falar de futebol porque é uma coisa que é assim bem claro e é um bom exemplo para todos nós que somos brasileiros e amamos o futebol, independente do time que você torce. Mas o que é que une? O que une é a crença de que o tal time, ele é o bom. Ninguém quer torcer para o perdedor, não quer. A pessoa que ainda torce, seja lá para o time que for, eu tô doido para falar uns nomes de times aqui, mas a ética do podcast não me permite falar. Até porque, queridos, esse programa é baseado na Bíblia. E a carta aos Hebreus, ela dá uma direção quando ela fala, sede santos. Se a Bíblia falasse outra coisa, eu ia torcer para outro time. Mas a Bíblia não fala sede Mengo, ela fala sede santos. Por isso, Você já percebeu a pegadinha comigo, né? O negócio é tranquilo, é o tempo todo isso aí. Eu me criei em Santos, nasci, me criei em Santos e eu vivo naquilo que é a palavra. Agora, o irmão que torce pro Nova Iguaçu, ele torce pro Nova Iguaçu porque ele acredita que o Nova Iguaçu pode ser campeão. Isso é fé. E o que une a igreja precisa ser a fé. Precisa ser a fé. Nosso podcast, ele tem um nome que é meio um trocadilho, né? Pode crer. Por quê? Porque o pod é de podcast, né? P-O-D, mas o crer é aquilo que vence o mundo. Palavra de Deus, Bispo Maurílio, ela fala sobre fé e ela fala de uma maneira tão tremenda que me anima. Diz que a nossa fé vence o mundo, diz que o justo, ele viverá pela fé, e fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Querido, querida, sabe por que as coisas são difíceis hoje para muita gente? Porque a pessoa não pode crer. É isso. Ela não se permite mais crer, ela não se permite mais acreditar. Deixa eu, antes de você falar, Maurílio, falando de tudo que nós falamos aqui, por que eu estou aqui hoje? Porque um dia a Suami acreditou que eu poderia ser restaurado. Um dia ela creu.
E olha que ela conhecia, não de ouvir falar, mas de sofrer as agruras Tem que as experiências ali, a que eu havia vivência. proporcionado a ela, mas ela creu. Ela creu no Laerte? Não, ela creu no poder transformador do Espírito Santo de Deus. É isso. Então, quando a gente fala para você, pode crer, nós não estamos falando só de um programa de entretenimento, de bate-papo, de apresentação do evangelho de uma maneira bem soft. Não, não, não. Nós estamos falando que você realmente pode acreditar, porque o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, de Maurílio Laerte, ele continua agindo nos dias de hoje. Glória a Deus. Pegando esse gancho da fé, vamos lá, vamos falar de igreja relevante. O que é uma igreja relevante para os dias atuais? Já que a gente veio nesse gancho, já estamos vindo nessa condição mesmo, já vamos tocar na igreja relevante. Eu tinha uns 12, 13 anos e eu vi uma menina falar uma coisa assim, a batata tá estragada. Eram batatas fritas, batata frita. E ela falou pra mim, tio, essa batata tá estragada. E eu fui comer a batata e a batata não estava estragada. Não tinha gosto de azeda nem nada. E eu perguntei pra ela, só tinha um detalhezinho que eu vou falar pra você. Eu falei, mas essa batata tá boa. Ela falou, não, tio, tá sem sal. Batata que não tem sal é estragada. Aí eu falei, como é que é? Ela falou, tio, o sal, quando você não coloca, estraga a batata. Por que eu tô contando isso pra você? O que é uma igreja relevante? Uau. A igreja que não mudou a sociedade onde ela está. Porque a igreja foi chamada para quê? Para ser sal. Então, quando você coloca... Eu lembro daquela menina falando, lá em Santos, na rua Marechal Rondon, falando disso, dizendo que o sal ele tem o poder de estragar a batata quando não é colocado. Então, uma igreja relevante é a igreja que muda o quadro onde ela está plantada. É a igreja que é sal, a igreja que é luz. Quando você acende a luz muda o ambiente. Quando você coloca sal na comida, a comida, então, ela realça o gosto, ela pega o gosto e a coisa, então, começa a funcionar. Igreja relevante, eu não vou dizer igreja relevante para mim, é isso. Não, não, não. Eu vou afirmar... Não, e tem essa diferença, né? As pessoas tratam a igreja como relevante para ela. Não, porque pode ser um conceito. Exatamente, né? Ela. Você pode ter um conceito, por exemplo, do cabelo. Achar que o cabelo é o véu da mulher e tudo bem. Você pode ter um conceito com relação a não comer carne de porco ou coisa parecida. Esse é um conceito teu, que você vai dizer, para mim, tá bom. Só que quando eu falo de igreja relevante, ser sal e luz, eu estou falando de Bíblia, de conceito bíblico. Então não é para mim. Não é para mim, é para a igreja, é a verdade de Deus, é uma igreja que traz transformação, é uma igreja que as pessoas sabem que ali está a igreja e que... Deixa eu fazer uma pergunta, Bispo Maurílio. Se a igreja do tal bairro lá, vamos falar aqui, do Gato Preto. Gato Preto ainda é do lado de Nilópolis? Não, São João. São João. Tomazinho é do lado de Nilópolis. São João. Tomazinho também? Éden. João. Éden São também João. é São João. O que faz divisa ali com Gato Preto e Tomazinho do lado de Nilópolis? Vila Norma e Nova Cidade. Isso, Vila Norma. Não vou pegar Nova Cidade não, porque aí fica o CAP, né? Mas se uma igreja da Vila Norma fechar, será que o povo vai sentir diferença? Uau. Será que se fechar? Será que se a Casa do Pai fechasse hoje, alguém ia sentir diferença? Será que se o centro de adoração profética fechasse, alguém ia sentir diferença? Isso é relevância. Isso é relevância. Isso é relevância. Se a tua igreja fechar hoje e ninguém sentir diferença, a tua igreja deixou de ser relevante. Nós estávamos falando da questão social. Como a igreja hoje, já que estamos falando de uma igreja relevante, ela consegue ser inserida no local que ela está e transformar socialmente as pessoas? A igreja ela vai começar a ser sal no mundo espiritual. Ela começa... Então, o primeiro passo é no mundo espiritual. Ela começa no mundo espiritual, porque a igreja, ela é um organismo espiritual. Não adianta nada a igreja querer... não, nós vamos fazer logo uma creche. Uma creche é muito bom. Um colégio é muito bom. Um lar de idosos é excelente. Um centro de recuperação, por exemplo, é muito bom. Tudo isso é muito bom.
Mas o mundo espiritual precisa ser afetado por aquela igreja. Satanás tem que saber que a igreja está ali, que a igreja está inserida. ali, aquela igreja é relevante. Uhum. Que aquela igreja é relevante. Então, isso acontece através do quê, Bispo Maurílio? De ações no mundo espiritual. Uhum. A oração, é o jejum. Agora, eu vou falar de uma coisa que é uma ação que parece que é natural, mas acima de tudo ela é espiritual. É o amor. A igreja precisa amar o bairro que ela está. A igreja precisa amar a comunidade onde ela está. E aí você vai dizer para mim, mas nós vamos amar e estamos distribuindo, evangelizando, fazendo evangelismo com bombom e tudo mais. E isso é natural. Querido, entenda uma coisa. João 3,16 fala que Deus amou o mundo. Amor é espiritual. É espiritual. Amor é espiritual. Então, a igreja precisa amar. Ela precisa amar. Não adianta nada, olha, vamos abrir, a igreja vai se reunir em tal lugar, porque isso, porque aquilo, porque tem fácil condução. Porque, irmãos, antigamente ia para a igreja como? Caminhava 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Em alguns países as pessoas caminham dias para chegar na igreja. Para conseguir chegar na igreja. Então a questão não é essa, a questão é o propósito de Deus, o amor de Deus. Perguntou para Deus, é aqui, vamos plantar, vamos amar esse lugar, vamos, então vamos orar, vamos jejuar, foi por amor. Vamos ungir rua, vamos fazer deixa tudo. Eu pegar esse gancho, foi por amor. Restaurando essa questão do equilíbrio social, essa transformação, quando eu mexo no espiritual, eu transformo o indivíduo. Sim. Tá? A gente está falando de transformação aqui. Mexi no espiritual, transformei o indivíduo. Se eu gerei essa paixão no indivíduo, o que esse indivíduo vai ter com os outros? Então, justamente... Já que a gente está falando desse amor, se Deus entregou por amor, o que esse indivíduo precisa para que essa igreja que está inserida se torne relevante? Bispo Maurílio. Dessa construção. Caminhando do espiritual, o indivíduo e chegando até as pessoas que serão alcançadas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, parábola do bom samaritano. Nada melhor do que exemplificar para a igreja. Essa parábola não é uma parábola para o mundo aí fora. É uma parábola para a igreja. Por quê? Olha o detalhe e vê como isso responde a sua pergunta e vai responder também o teu anseio, vai trazer também um norte para o teu ministério e para a tua vida. Quem é que dá origem a essa parábola? Por que Jesus conta a parábola do bom samaritano? Porque um doutor da lei, diz o texto, lá em Lucas 10, eu acho que é por volta do versículo 30, mais ou menos, ele diz assim, e o perito da lei, o doutor da lei, buscando provar a Jesus, tentando colocar Jesus numa saia justa, pergunta para ele, mestre, quem é o meu próximo? E Jesus então conta a história. Jesus começa a história falando de uma situação que você, carioca, vai entender bem o que eu estou dizendo para você. Não, Bispo Maurílio, você está rindo. Mas, veja bem, Jesus falava de coisas que eram comuns naquela época. Exatamente, muito natural. Eram coisas que eram naturais. Então, o cidadão estava vindo para Jerusalém e, no meio do caminho, ele foi, o quê? Vítima de latrocínio. Roubo com tentativa de morte, porque roubaram tudo que ele tinha e o espancaram até quase morrer. Latrocínio. E Jesus conta isso mostrando o quadro que era aquela época, há 2000 anos atrás. Coisa também que a gente não precisa ilustrar muito aqui no Rio de Janeiro. Passa quem primeiro? Passa um sacerdote, um cara que ia na igreja. O que é que nós estamos batendo e falando aqui? Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não pensa que isso é cântico espiritual, não, querido. É o Dair José, tá? É o Dair José, da época do Bispo Maurílio, o Dair José. Bem lá atrás. Bem lá atrás, bem lá atrás. Passa o sacerdote e desvia. Foi na igreja, no templo, orou e fez tudo errado. Vem agora um levita. O levita que era alguém que tinha um compromisso com Deus, escolhido por Deus, não tinha nem terra, porque a porção dele era o Senhor. Passou pelo outro lado. Vem um samaritano. Os samaritanos não se davam com os judeus, não se dão com os judeus, né? Toda aquela questão da descendência de Abraão e tudo mais, os ismaelitas, aquela confusão toda. O samaritano, quando vê, desce da montaria, pega do seu azeite, pega do seu vinho, cuida das feridas daquele homem,
faz força para pegar aquele homem, coloca-o dentro, em cima da sua montaria, leva até a hospedaria e paga ainda a hospedagem dele e diz assim, vou te dar 2 denários e quando eu voltar, se ele tiver gasto mais alguma coisa, eu te darei, eu vou ressarcir qual foi o teu prejuízo. E aí, queridos, Jesus conta toda essa história e pergunta para o doutor da lei, quem te parece que foi o próximo? A resposta do doutor da lei, muito sábia, foi... O doutor da lei, né? Todo liso, ensaboado, ele manda uma dessa. Aquele que usou de misericórdia para com ele. Porque ele não queria atestar, Bispo Maurílio, que não foi o sacerdote, não foi o levita. O que usou de misericórdia foi o estrangeiro. Mas aquele que usou de misericórdia. Qual é a resposta de Jesus? A gente esquece, porque nós focamos na parábola e esquecemos essa última frase. Aí Jesus fala para ele, então, querido, vai tu e faze o mesmo. Uau. Vai tu e faze o mesmo. A questão da demonstração de amor de Deus para conosco deve nos contagiar ao ponto de nós fazermos o mesmo. E contagiarmos os outros para que os outros façam o mesmo. Já parou para imaginar, Bispo Maurílio? Como é que a igreja não transformaria hoje uma comunidade se a igreja que recebeu o bem do Senhor fizesse o bem para a comunidade ao ponto de entender uma coisa. Isso tem a ver com o nosso Pode Crer. Aqui eu vou falar para você, depois o Bispo Maurílio continua. Ao ponto de ele não apenas receber, mas ele também fazer. Por que eu estou dizendo isso para você que está me assistindo? Porque isso aqui não é um programa simplesmente para você pegar, copiar o link e compartilhar nos teus grupos. Sabe de uma coisa, querido? Ninguém vê. Exatamente. Ninguém olha. Tá bombando de link aí. O que mais posta é link. O cara prefere ver um videozinho de TikTok com bobagem. Eu recebi outro dia o vídeo, o cara foi... aparece ele na mesa, ele vai almoçar um pratão enorme, e aí daqui a pouco a câmera muda para a mulher dele tá fazendo a comida e tá usando a colher de pau para coçar a cabeça e depois mistura na panela e coça a cabeça e mistura na panela. Aí ele passa mal. E eu achei muito engraçado. Isso é o que vende na internet, querido. É isso que as pessoas querem ver. Ninguém quer ver aqui Maurílio Laerte falando de amor ao próximo. Sabe o que vai fazer a diferença? É quando você fizer o mesmo. Porque pro Pode Crer acontecer, a Black se moveu, o Cap se moveu, o Bispo Maurílio se moveu, o Laerte doou do tempo dele. E você? Simplesmente vai pegar o link e vai encaminhar? Não. Pega o link, encaminha, mas fala com a pessoa. Ó, no minuto tal, faz isso. Eu te desafio. Vai transformar a tua vida. Eu te desafio, assiste lá no minuto tal. Olha o que ele fala. Olha, porque falou e tocou em mim. Vai tu e faze o mesmo. É isso. Dessa pegada relevante, já que a gente está falando de igreja relevante, transferindo para o indivíduo, hoje já não se ouve tanto janela 10x40. Vamos bater um papo sobre isso. Porque a relevância que tinha era o indivíduo sair daqui para ir para a África. O indivíduo sai... Um filme que eu assisti há alguns dias atrás, porque não é um filme tão antigo assim não, tá? Que ele fala exatamente sobre isso. Que você pode transformar o próprio meio, ser relevante no meio que você está inserido. Claro. Né? E exatamente isso. Tinha uma pessoa, nesse filme, tinha uma pessoa que queria viajar, ela queria fazer missões de outro lugar, e Deus falava com ela, calma aí, você está do teu lado, teu amigo não aceitou a Jesus, teu vizinho ainda não é cristão, sua família ainda não é cristã, e você tendo a possibilidade de começar a ganhar quem está dentro de casa. Essa transformação de relevância. Porque as pessoas que mais nos conhecem são as que estão ao nosso redor. As de fora nos veem, mas os de perto nos conhecem de verdade. E aí, Bispo Maurílio, a minha pergunta é essa. Será que aquele que me conhece de verdade, ele vê glória de Deus na minha vida? Hoje nós temos um termo em missiologia que é até curioso, né? Mas é isso que você está dizendo. Chama missões urbanas. Exatamente. Missões urbanas porque é a missão dentro da cidade. É a missão
o Bispo Maurílio falou de um cerne, eu vou ir assim, meio que de dentro para fora, tá? É a missão na tua cidade, é a missão no teu bairro, é a missão no teu trabalho, é a missão no teu colégio, mas é a missão na tua família. Eu ia falar isso agora, a missão na tua Na casa. tua casa, porque o Bispo Maurílio começou da casa. Exatamente. Eu vim Ele de fora. de fora para dentro. A mim né? já ia pegar os transculturais e ia jogar tudo. Não, mas Não, ele já estava falando de urbana, É. né? Então não precisou ir na Índia. É. Tem eunuco na Índia que precisa ser alcançado? Tem viúva na Índia Uhum. que precisa ser alcançado? Tem. Mas tem gente aqui na esquina que precisa ser alcançado. Na minha casa tem gente que precisa ser alcançado. E a coisa mais fácil é com o seu testemunho. Testemunho fala mais do que palavra. Você imagina alguém dentro da sua casa testemunhando Cristo. Olha a relevância, olha a referência. Porque do lado de fora, eu sempre dou sempre um toque nesse assunto, porque as pessoas querem mostrar para os outros, esquecendo que dentro de casa você pode ser alguém relevante, transformador, mostrando começar na sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus primos, seus tios. Começar daí essa transformação genuína de um evangelho transformador. Porque o evangelho é isso. É essa transformação, mas que começa de dentro para fora. Essa questão urbana que começa dentro de casa e começa a alcançar o vizinho do lado. Depois, quando você vê, você já alcançou teu bairro. Olha lá. Já alcançou tua cidade. E isso acaba gerando esse foco de transformação. Eu queria aproveitar esse momento agora, já que você bateu bastante nisso, você está vendo aqui, ó, pode crer. Compartilhe esse link. Divulgue o máximo que você puder. Quantas pessoas nesse momento podem estar passando por isso ou sendo alcançado, precisando de uma palavra como essa, de tantas que nós já falamos aqui desde o início, desde a conversão do Bispo Laerte, essa transformação, esse afastamento, mesmo estando indo, frequentando, afastado, frequentando. Quantas pessoas você conhece talvez estejam nesse estado, precisando de uma transformação e precisam ser alcançadas? E aí, Bispo Maurílio, deixa eu falar um pouquinho mais sobre essa questão aí da família. Sim. Por quê? Porque eu vou dizer para você, não é simples. O que nós estamos falando aqui não é algo fácil. Exatamente. Porque Jesus nunca disse que seria fácil. Mas uma coisa ele disse: eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Então, por exemplo, na minha família, a minha família viu eu beber, a minha família me viu separado. Até teve uma coisa engraçada, né? Deixa eu falar aqui, Bispo Maurílio, que Pode crer, é o podcast de duas alegrias, querido. A primeira, quando a gente começa. A segunda, quando a gente vê ali aquele cronômetro avisando que já está chegando no final. Já está chegando ao final. É uma alegria. Não, eu estava aqui pensando o que ele está gerando ali. Quando eu vejo, está no final. É uma alegria. Já e parece que começou agora. Eu estava me sentindo como se estivesse começando agora. Começou agora. Eu nem acredito. Então, vou ser breve para contar para você. Nesse período de 3 anos, Bispo Maurílio, por que eu não me divorciei? Eu tentei. Eu tentei. Por 2 vezes. Primeira audiência, o meu advogado quebrou a perna. O da Suami estava presente, mas o meu quebrou a perna. A juíza não fez a audiência. Naquela época demorava, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Marcou a segunda audiência quase que 9 meses depois. E no dia da audiência, o que aconteceu? O meu advogado foi. O da Suami morreu a esposa. Meu Deus. Não teve. Marcamos a terceira audiência. Quando eu fui marcar a terceira audiência, eu levei o processo todo pro advogado, que agora já era... Porque o que quebrou o pé e foi na segunda audiência desistiu. Ele falou, cara, você está demorando muito. Eu não posso ficar com esse processo aqui. Eu vou indicar um amigo meu. Aí ele indicou o amigo, eu fui pra entrevista. O amigo falou, não, você vem aqui, nós vamos bater um papo, vai ter uma entrevista. E aí ele pegou o processo e falou, mas por que não teve essa audiência? Ah, porque o doutor fulano quebrou o pé, lembra? Ele falou, é verdade. E por que não teve essa outra? Porque o advogado da outra parte ficou viúvo. Aí ele fechou o processo e falou assim, cara... Esse divórcio tem a maldição da múmia. Eu não vou pegar isso, não. E não pegou. E graças a Deus que não pegou, né? Mas a minha família, a família do Laerte, Maurílio, ela viu o Laerte bêbado, o Laerte separado. Sim. O Laerte largado lá. E no começo, quando eu voltei para Cristo, teve tia minha
que falou assim: vamos aguardar os próximos capítulos. Vamos ver até onde vai essa encenação do Laertinho, porque esse cara é esperto, ele tá tentando dar um golpe. Uhum. E já vai para 28 anos. Sabe o que acontece, Bispo Maurílio? Todo dia, quando eu faço o devocional, eu mando o link para as minhas tias. Eu tenho 4 tias hoje que são vivas. Vera Lúcia, Neuza Espina, Ivone Santos Roberto e Elizabeth Santos. Essas 4 eu mando para elas. Para todas eu peço a bênção. E todas elas me respondem, todas elas me abençoam. Não assistem o devocional todo dia, mas hoje elas sabem que aquele sobrinho mudou e está transformado. E volta e meia, não raros são os casos, delas virem pedir oração para mim. Delas compartilharem uma situação. Sabe o que eu creio, querido? Sabe o que eu creio, querida? Deus está fazendo a obra. Missões familiares. Eu verei. Tem 2 textos que eu tenho como regra para minha casa. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa quem os outros vão servir, Bispo Maurílio. Com alegria. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Por isso, querido, pode crer. Antes de agradecer aqui, a gente passar já para o final, queria pedir para o Bispo Laerte já agradecer, mandar os agradecimentos aí. Poxa vida. Já chegamos ao final, meu Deus. Então vamos lá, Bispo Maurílio, vamos lá. Quero agradecer de coração a toda a equipe técnica aqui do Black, que trabalhou incansavelmente para que esse sonho acontecesse, para que a palavra fosse pregada. Quero agradecer ao Centro de Adoração Profético, na pessoa do Bispo Maurílio, da Bispa Vanessa, queridos que a gente ama, pelo privilégio de estar aqui nesse primeiro programa. Vou falar que é primeiro programa, porque senão eles podem gravar e pôr o outro antes do meio. Não, então esse é o primeiro programa, querido. Esse é o primeiro programa, tá? Sabedoria a gente já resolve e resolve assim. Não vai ter outro programa gravado que vai entrar na frente desse, não. Esse é o primeiro programa. Eu quero agradecer. E agradecer de coração a Deus, que me amou. Glória a Deus. Ainda eu era uma massa informe no ventre da minha mãe, ele já tinha preparado esse momento. Agradecer ao povo querido da Casa do Pai, Igreja Cristã, ali na Tijuca, Rua Bom Pastor, 367, reunião todo domingo, às 8 da manhã. Um horário ótimo para você, viu, Carioca? Vai às 8 para a igreja, depois pode ir para a praia, tá? Não tem problema. Tranquilo, resolvido. Pega o metrô, já desce já em Copacabana. Se quiser pode ir mais longe, mas já desce em Copacabana, já tá logo ali, já tá de boa. Todo domingo, às 8 da manhã. E o nosso devocional pelo YouTube, no canal Casa do Pai Igreja Cristã, de segunda a sexta, às 7 da manhã e às 10 da noite, a Oração da Fé. Oração da Fé tem um lema muito legal, porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Às 10 da noite, todo dia, Oração da Fé, de domingo a domingo, ok? Um grande beijo. Bispo Maurílio, obrigado pelo carinho, pela confiança e espero voltar num próximo episódio do Pode Crer. Em nome de Jesus. Também louvar a Deus, já aproveitar esse momento, nesses minutinhos que restam para terminar, agradecer mais uma vez a Black. A gente sempre diz que sonhos são gerados, né? E todo sonho, ele é gerado em cima de dor. Eu não acredito sonho que não seja gerado em cima de dor. Pastor Marco Gregório costuma dizer que sonho que você não está disposto a morrer por ele não é sonho, né? E não só morrer, mas viver. E eu queria agradecer a Black, de verdade, que Deus abençoe o Vini, Gisele, Letícia, todo o pessoal dos bastidores, que Deus abençoe a Nação Cap, a minha família, a minha esposa. Que tempo especial. Sou muito grato a Deus por ter uma família. Falamos tanto de família, parece até que eu estava fazendo o lançamento do livro, Família do Céu. Vem aí. Na Terra, que já está chegando aí. E você vai poder assistir em todas as plataformas digitais e já teremos mais novidades. Você vai poder também escolher quem você gostaria de estar com a gente aqui, participar desse momento, vai colocar os nomes, já justamente para ser um chamariz, e já muita coisa boa vai chegar na sua casa. Mas uma coisa eu não posso deixar de dizer, continue acreditando e jamais desista, insista, persista, porque o Deus que nós servimos não te marcou com um D de derrota, ele te marcou com um V de vitória. E como eu sempre digo no altar, a sua visão determina as suas conquistas.
Deus te abençoe. Até o próximo episódio, em nome de Jesus. Amém.